Mas ali, nessa maneira, time fechado e a bola toda hora para ele, acionando, porque ele não se criou contra o Boca? A bola não chegava nele. Ele sumiu do jogo. Mas quando chega, realmente ele resolve. Funciona. Isso também é uma questão de entendimento de como funciona cada jogador. Eu acho que a questão do Dudu é muito mais pelo aproveitamento do que ele faz bem do que por uma questão motivacional apenas. Eu acho que é até uma maneira mais simplória de tratar a questão. O Dudu tem, como disse o André, um potencial muito grande, ele é muito acima da média dos jogadores aqui do país, é um dos melhores com folga, e é um camarada que precisa estar à vontade. E o Felipão deixou à vontade, como ele teve alguns momentos com o Cuca também, em 2016, quando ele resolvia muitos jogos também para o Palmeiras. Agora, a gente está falando aqui, desde o início do programa, sobre as mudanças que aconteceram no Palmeiras com a chegada do Felipão. Diretamente no Dudu, utilização do Daverson, como o Mauro disse agora, a criação de 2 times bem claros, que depois acabaram se fundindo nessa reta final de Brasileirão. E tem um levantamento do Rodrigo Matos, que é nosso colega que trabalha no UOL. Ele escreve, está lá no blog dele no UOL, que é preciso voltar a 2009 para encontrar o último treinador, antes do Felipão, que ganhou o Campeonato Brasileiro assumindo um time durante a competição. Então, a chegada do Felipão no Palmeiras e as transformações que aconteceram, elas levaram ao título. Aliás, curiosamente, ainda em São Januário, foi perguntado ao Felipe Melo se o Palmeiras teria ganhado algum título se o Roger permanecesse. Ele, obviamente, respondeu da forma que qualquer pessoa com alguma expectativa de dizer algo em que a gente possa acreditar, não sei. Exato, porque qualquer outra resposta não seria crível. Como é que você vai responder de outra maneira? Sim, seria? Não, não seria? Até não é uma pergunta que o coloca numa posição confortável, porque se ele diz não seria, claro, ele está fazendo uma crítica a uma comissão técnica anterior com quem ele trabalhou. Se ele diz sim, seria, talvez alguém ache que ele está fazendo uma crítica à comissão técnica atual ou à substituição, sei lá. Ainda mais se ele tratando de Felipe Melo. Mas ele fez elogios ali e tal, depois elogiou o Filipão também, a maneira como ele trabalha, e ele disse o seguinte, chegou a autoridade máxima. E aí as coisas começaram a mudar. O último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira. Quando ele chega, as coisas mudam. E é o que a gente vem falando aqui há bastante tempo sobre alguns treinadores que se identificam com determinados clubes pela história que construíram juntos. E quando eles aparecem, tem um biquinho que não é mais feito, tem uma reclamação ali que também não é mais feita. E quando as coisas dão certo, como no caso de agora, a gente vê futebolisticamente falando os caminhos que o Filipão tomou junto com o Palmeiras. Mas essa coisa de tem que trocar, que continua acontecendo nesse campeonato, com um monte de trocas de técnicos, número superior ao número de rodadas e tudo mais, é preciso voltar a 2009, de acordo com os números do Rodrigo, para encontrar um treinador que assumiu um clube no Campeonato Brasileiro em andamento e foi campeão. Todos os outros falharam. Foi o Andrade no Flamengo. Todos os outros falharam. Então, que se leve em conta, você falou, é a exceção que confirma a regra, e faz algum tempo aqui, é a exceção que é usada como argumento falho para tentar confirmar a regra. A regra não é essa. A regra é o trabalho que é mantido e é o trabalho competente, evidentemente. Qual outro? A gente fala, o Daverson foi um resgate do Felipão ali. Estou o Dudu, né? O Dudu estava em baixa e tal, mas é um jogador de um outro nível e tudo. Qual outro jogador a gente pode apontar como um resgate essencial aí do Felipão nesse elenco? Bruno Henrique, Lucas Lima... Eu voto no Luan. Mais pro Luan do que propriamente pro time, porque o time está bem guardado. Se não tivesse Luan, a vida continuava com outros bons zagueiros. Mas para a carreira desse rapaz, que era um rapaz que começou muito bem no Vasco, todo clube grande queria. Quem é que não queria o Luan? Aí, de repente, ele foi exposto em alguns jogos aí, e você viu os grupos de WhatsApp de palmeirenses que estão hoje comemorando o título, o pessoal achando que o rapaz não prestava mais. Estava na lista, não estava? Estava na lista. Na lista do ano passado? O Luan estava na lista, o Antônio Carlos estava na lista. O Bruno Henrique estava na lista. O Bruno Henrique estava na lista aí porque, pelo seu passado corintiano, e o Bruno Henrique, para mim, indiscutivelmente, bobagem, um dos grandes jogadores da conquista também. Eu acho que o Luan é isso que o Daverson falou, né? Agradecer que o Felipão tenha aparecido no caminho dele. O Luan tem que dizer a mesma coisa, inclusive pelo potencial que ele tinha. Porque o Daverson é um caso, tudo bem, está tirando o máximo que o Daverson pode dar, mas não é propriamente um jogador que você diga, não, ele esqueceu o futebol, ele tinha um futebol que não está mostrando. O Luan, sim. Então, eu acho que mais para o Luan do que para o time. É que são mas coisas... o caso Luan é muito
muito sintomático. Eu acho que o Celso está citando uma coisa que é importante, que você está perguntando sobre a recuperação a partir do momento da chegada do Filipão, isso é uma coisa, e outra é o nível de desempenho dos jogadores, a importância deles na conquista do título. Para mim, eu repito, eu acho que o que foi essencial para o Palmeiras conquistar o título foi aquele momento em que o time sai da sexta colocação e chega à liderança. A partir do momento que chega à liderança, o Palmeiras já começa a olhar para o brasileiro com olhos diferentes. Então eu acho que aquela série de jogos, e nessa série de jogos o time foi indiscutivelmente o time que não jogava a Copa do Brasil e Libertadores, aquela série é importantíssima. O Luan estava em todos aqueles jogos, né? Mas se eu tiver que falar de nível de atuação, o Gustavo Gomes foi um zagueiro num nível de atuação absurdo. Porque aí não é resgate, né? Aí não é resgate. Bem lembrado. O Filipão não o resgatou. Isso. Ele passou a jogar porque tinha acabado de chegar e a partir dali fez atuações num nível realmente esplêndido. Acho que recuperação, dá para citar o Vitor Luiz também. Era um jogador que, não é que fosse criticado, mas era um jogador que a torcida via mais ou menos como aquele Vitor Luiz, né? O lateral que jogava antes de ir para o Botafogo, antes de ser emprestado e tudo mais, e ele foi importante. O Lucas Lima também. O Lucas Lima, que é um jogador que continua sendo irregular, né? Ele continua não tendo um nível de atuação sempre alto. Hoje o Filipão deu uma cobrada, né? Porque... Acorda! Porque ele tem isso. O acorda cabe muito para o Lucas Lima. Mas naquela série de jogos que fez o Palmeiras sair do sexto lugar e assumir a liderança, que para mim, repito, foi essencial para a conquista do título, o Lucas Lima foi também um dos grandes nomes. Depois a gente fica sempre com a última impressão, né? E a última impressão é a de um Dudu avassalador, do cara que foi absolutamente determinante, do Daverson também como grande nome, mas enfim, acho que é importante citar também esse... Era para fugir dos dois, porque pelos gols do Daverson e o Dudu, claro, todo mundo vai nos dois, mas para fugir desses dois aí. Mas não falando de um jogador só, e talvez seja correto falar em resgate, o sistema defensivo foi recuperado em relação ao que vinha acontecendo e se transformou num setor tão competente e tão bom que, teoricamente, a defesa A jogava na Libertadores, a defesa B jogava no Campeonato Brasileiro e a gente não sabia qual era a melhor. Sim. E nenhuma tomava gol, né? Ficaram muito tempo... E assim, como brincadeira aqui, evidentemente, a gente sugeriu, então, num determinado jogo, coloca um zagueiro de cada dupla. Isso. E aí acaba com as duplas logo, né? Que é a pior coisa que poderia acontecer por causa do entrosamento que é necessário haver entre os dois jogadores do centro de defesa, mas ele conseguiu um desempenho tão bom com essas duas formações que havia dúvida sobre qual era a melhor. Qual deveria ser considerada a titular, digamos assim. Verdade. Um nome, Mauro? Ou dois, de repente? Além desses que vocês já citaram... Não, pode até repetir. Tirando o Dudu e o David. Eu acho que os jogadores de defesa, eles acabam se destacando pela forma de jogar do time, né? O time joga muito mais protegido, né? O time do Roger joga de uma forma que exige mais dos zagueiros. Porque você fica mais exposto, você tem que sair na caça, fazer coberturas, se deslocar dentro do campo em setores mais amplos, né? É mais difícil jogar assim. Tanto que, imediatamente após a chegada do Filipão, as entrevistas do Dracena, que é um zagueiro já veterano, eram alegria, óbvio. O Felipe Melo, idem. Hoje ele jogou um bom tempo, no primeiro tempo especialmente ali, no meio dos zagueiros ali, espanando, afastando o perigo inúmeras vezes, muito bem. Por quê? Felipe Melo já é um jogador veterano, não vai conseguir fazer certas funções que o Roger tinha na cabeça para quem ocupasse aquela posição em campo. Acho que isso favorece muito os jogadores de defesa. Repare que a gente acaba destacando muito mais de defesa o Dudu e o Daverson pelo personagem, quem entra faz o gol do título e tal. O Willian a gente não cita tanto, o Lucas Lima com os seus altos e baixos, o Scarpa entrou em alguns jogos no final. Os muitos jogadores de meio campo com bons recursos técnicos, muito bons, né, que o Palmeiras tem, eles acabam não aparecendo, porque o jogo não passa tanto no meio campo. E a defesa é o alicerce da equipe na estratégia do técnico. E eles acabam se destacando, acabam sendo muito lembrados. Acho que passa muito por aí. O próprio Vitor Luiz talvez tenha crescido porque me parece um jogador mais capaz de cumprir a missão defensiva ali do que o Barbosa, o Diogo Barbosa, que é um jogador que apoia, que se lança. O Vitor, acho que ele compõe melhor ali. E jogou um bom tempo do Botafogo também fazendo essa tarefa, né? O time do Jair Ventura do Botafogo era um time essencialmente defensivo e ele executava ali também uma missão muito próxima daquela que o Scolari passou para ele. Eu acho que fica por aí, eu acho que talvez o Bruno Henrique, acho que o jogador se recuperou muito bem e não só pelos gols, né, mas por jogar bem e ainda ter esse arremate de média distância que, por exemplo, resolveu o jogo do Cruzeiro, né, quando houve inclusive um erro de arbitragem absurdo contra o Palmeiras, um pênalti fora da área que foi transformado em pênalti dentro da área.
eu citaria o Bruno Henrique. Eu acho que o time é bem equilibrado. O Dudu é a estrela, que se destaca de fato, e os outros eu acho que são bem equilibrados. E os zagueiros, eu acho que o único que não falhou no momento foi o Gustavo. Os outros falharam aqui ou ali. Dracena falhou contra o Santos, Antônio Carlos falhou. Qual foi o jogo agora que ele errou? Uma jogada pela esquerda, saiu o gol, não estou lembrado agora. Recente até. O Luan foi mal naquele bote no Benedetto no segundo gol da Libertadores. O Gustavo menos. O Gustavo só errou, acho que quando ele entrou deslocado para jogar na lateral direita no jogo contra o Flamengo, que não era a posição dele, né? Ele tinha acabado de entrar. Que surpreendeu todo mundo o fato do Felipão fazer isso. Ele colocou 3 jogadores ali naquela posição, né? Que ele ficou tentando o jogo inteiro encontrar uma saída. Começou com o Luan como lateral direito até, e depois... No final o Thiago estava jogando por ali, o Thiago volante. E acho também que o Gustavo ele se destaca muito. Isso me lembra muito a questão do Dedé no Cruzeiro. A forma de jogar do Palmeiras e do Cruzeiro, muito apoiada na defesa, jogador que tem tempo de bola e bom rebatedor, faz o nome. Pode reparar, o Dedé, a gente elogiou tantas vezes aqui, por quê muitas vezes? Não porque ele faz a cobertura, sai jogando, e até sabe, mas a quantidade de bolas pelo alto que o Dedé consegue afastar é uma grandeza. Como o time fica muito tempo fechado e chama o adversário, foi assim, por exemplo, contra o Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro, foi assim contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Dedé faz o nome dele. E o Gustavo também passou por essas situações e ele é absoluto, o que é uma grande virtude, né? Porque você tem ali um camarada que seu adversário não consegue entrar, começa a apelar para o jogo aéreo, você tem um zagueiro ou 2 que praticamente não perde uma bola pelo alto, a possibilidade de tomar um gol ela fica muito reduzida. Sim. E o Gustavo teve essa competência durante toda a competição. O Jean lembrou Lucas Lima e eu lembrei da frase de um amigo meu que ele cunhou a frase: parabéns pela ilustre ausência. Não que o Lucas Lima tenha sido ausente. Na verdade, ele até jogou menos para um jogador que chega como grande reforço da temporada, junto com o Scarpa, mas o Scarpa, enfim... Virou um coadjuvante, né? Virou para ser estrela e virou... Parabéns, principalmente, por não fazer biquinho, que aí é o efeito Filipão. Parabéns por não ser o Nenê do Palmeiras. Eu acho que essa é a grande participação do Lucas Lima nesse título, até porque a gente esperava, pelo histórico do Lucas Lima, pelo que se sabe do Lucas Lima, que talvez o time pudesse ter problemas ali. Você imagina um Roger colocando o Lucas Lima no banco, como o Filipão colocava, ou colocando só nos últimos minutos, como várias vezes o Filipão fez, e acertadamente, porque ele entrava nos últimos minutos e contribuía com o time. Não era só aquela substituição pro forma, que antigamente a gente falava só para assinar a súmula e ganhar o bicho, que hoje não precisa mais disso para ganhar o bicho. Mas essa simbiose, né, esse efeito Felipão sobre o Lucas Lima, foi fundamental também para o ambiente. O Lucas Lima ia estar totalmente na contramão. Todo mundo remando para cá, e se ele se colocasse contra isso, ele percebeu isso, teve essa sensibilidade para um cara que veio como grande reforço, era para ele ser a estrela desse time do Palmeiras. Nos sonhos de montagem do time, não era para ser o Dudu, era para ser ele, né? Então também isso é importante. Acho que esse era um temor que havia em relação à gestão do grupo do Palmeiras desde o começo, com o Roger e com qualquer que fosse o técnico, né? Porque quando você contrata tantos jogadores renomados e de qualidade, você sabe que vários deles vão ter que ficar no banco. A gente conhece o que é o futebol brasileiro, aqui é diferente da Europa, os caras não estão acostumados a Os caras são diferentes aqui, e quando estão na Europa, os mesmos caras são diferentes, é isso. A cabeça do cara é outra. O cara que aceita lá não aceita aqui, e é assim que funciona. E acho que isso foi indiscutível. Isso que você está dizendo, bastava a gente ver como eram celebrados os gols do Palmeiras no banco de reservas. E aí não estou falando só do Lucas Lima, não, quando estava no banco de reservas, mas como se comportava, acho que talvez o que mais chamasse atenção, Fernando Praz, porque, enfim... Os goleiros, de uma maneira... Os dois goleiros, né? O Jailson e o Fernando Praz, mas os próprios zagueiros quando não estavam ali, o Felipe Melo quando estava no banco, e ele ficou no banco em alguns jogos importantes também, o Bruno Henrique, que para mim, acho que entre os 3 volantes foi aquele que teve um nível de regularidade maior, era o mais indiscutível, então... Podia ser o cara para não sentar no banco num jogo importante, e ele sentou no banco em jogo importante, mas eu acho que também, a partir do momento que o Palmeiras foi eliminado dos mata-matas, o Filipão conseguiu colocar na cabeça dos jogadores a ideia de que o time seria, de fato, um time que variaria, né? Então, o Lucas Lima, ele foi titular contra o América, ele foi titular contra o Vasco. A gente está tratando o Lucas Lima como um reserva, de luxo, né? Mas ele foi titular nessas 2 partidas e hoje o Moisés estava no banco. Então, ele realmente acabou mudando. A dupla de zaga que a gente tinha meio que chegado à conclusão de que seria no meio de semana uma e no final de semana outra, hoje ele repetiu a dupla de zaga, que eu até acho a melhor mesmo,
do meio de semana. Ele jogou de... Então, passou a não ser óbvia a escalação a partir do momento que o Palmeiras foi eliminado dos mata-matas. Até então, era muito óbvio. A gente sabia quais seriam os 11 no mata-mata e quais seriam os 11 nos pontos corridos. A partir do momento que o Palmeiras saiu do mata-mata, o Filipão conseguiu também alternar a escalação dos jogadores, talvez passando essa impressão, colaborando para os jogadores com a ideia de que todo mundo faz parte do grupo e que é o elenco e tudo mais, e que a gente sabe, né? A gente que acompanha bastante futebol europeu, é a coisa mais normal do mundo. Às vezes você vê jogadores, exceção feita a Cristiano Ronaldo, a Messi, às vezes você vê a Hazard, às vezes você vê jogadores que são tecnicamente os melhores do time ou tão próximo disso, ficando no banco de reservas porque aquele jogo pede um outro tipo de formação. Por falar em titular, reserva, o nosso querido Ricardo Spinelli, aqui, nosso companheiro, até colocou no Twitter, Daverson. Com Roger Machado, 8 jogos, nenhum gol. Com Felipão, 17 jogos, 9 gols, inclusive do título brasileiro. E é bom lembrar como o Daverson incendiou o jogo contra o América também, né, quando ele entrou ali no segundo tempo. Então, saiu o Borja, entra o Daverson. Durante este campeonato, durante esse semestre, né, depois de chegar do Filipão e tudo, o Daverson teve seus momentos ali que atrapalhou o time, né? Destemperado, enfim, a história do chip lá, que ele até brincou hoje. E o Daverson, ele acabou sendo fundamental, sendo importante nessa conquista de título, e muito se questionava. E acho que o ano que vem o Palmeiras não deve ficar com o Daverson, deve emprestar, deve fazer, negociar e tal, porque os caras não estão conseguindo dar jeito no Daverson, segurar esse cara, conseguir colocar na cabeça dele as atitudes dele, a importância dele, fazer o Daverson relaxar um pouco. Mas aí, eis que o Daverson faz o que faz. A pergunta para vocês é a seguinte: 2019, Daverson titular e ponto final, vocês já acreditam no Daverson? Vocês acham que é seguro acreditar no Daverson depois de tudo que aconteceu aí? O discurso dele também pós-título aí? A risadinha do Jean já diz muito. E aí, Mauro? Eu acho que não muda nada. Eu acho que ele vai ter altos e baixos porque ele é um cara instável, né? Ele é uma pessoa muito instável. E é natural que seja assim. E se o Palmeiras tiver uma boa proposta, certamente vai vender. Se fez o gol do título, foi importante no jogo da rodada anterior, está em alta, se alguém estiver observando e aparecer amanhã com uma proposta, eu imagino que o Palmeiras venda. E fica com uma o proposta Borja? Que vale a pena, né? Acho que vale para os dois, mas o Borja não está em uma vitrine nesse momento, o Daverson em tese está. Então, se alguém conseguir, se alguém aparecer com uma boa proposta, não tenho dúvida que o Palmeiras negocia. Negocia, usa esse dinheiro e contrata um outro jogador, que está começando a temporada. Você vai procurar um outro centroavante, você tem a condição de até colocar mais dinheiro em cima para trazer um cara de alto nível, um jogador com mais recursos, um jogador que entra em campo e você não fique pensando, o que esse cara vai arrumar hoje? Vai decidir o jogo ou vai ser expulso? Porque o Daverson é assim. Né? Porque hoje ele brilhou, a gente vai esquecer que ele aprontou poucas e boas e achar que sempre vai ser assim. E o Nem Borja sempre é o contrário, assim. né? O Borja não arruma problema e tal, mas... Também às vezes você nem Tecnicamente, percebe também não arruma que ele tá em solução, campo. né? Ele não arruma problema, mas não arruma solução. Ele tem muitos Borja altos fez e 20 baixos. gols, né? Acho que foi isso. 20 gols no ano. Mas tem muitos gols em clássico, inclusive, né? Isso. E ele perdeu tantos gols que a impressão Isso. que ele gera fica outra, né? Você falou uma coisa interessante no jogo passado, né? Acho que foi você que falou, você estava desse lado aqui, sobre o fato da bola não ter vindo tão redondinha, ter dado uma quicadinha ali no gramado. Contra o América? Passe do Dudu? Mas que no pacote Borja acaba sendo um problema a mais. O curioso em relação ao Borja é que quando ele surgiu na Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, a maior qualidade dele, aquilo que ele exibia como o fator que merecia mais atenção, era a qualidade de finalização. Ele era um tremendo fazedor de gols pelo Atlético Nacional. Na Libertadores foi isso que ele fez, jovem. Quantos anos ele tinha? Isso foi 2 anos atrás? 22, 23. Então. 22 anos. E aí, Tinha os lances de arranque, isso, né, André, que surpreendia, que a gente praticamente não viu. se valorizou, o Palmeiras contratou, alguém achou ruim a contratação, alguém falou, o Palmeiras não vai se dar bem com esse cara. Essa era unânime, né? Existem as questões de adaptação, as questões humanas todas, sociabilidade e tudo mais, que pode ser que demore. Pode ser que o ano que vem ele se encontre, esteja em paz. Eu acho que se os dois permanecerem no elenco, nem faz muito sentido mudar o status do Daverson. Porque a contribuição dele é essa de hoje, é contra o América. É quando o time precisa de uma faísca, precisa de alguma coisa diferente para mudar uma situação. E ele faz isso. É isso que ele entrega. Aliás, pode ser impressão minha só, mas
a sensação que eu tenho que quando os jogadores do Palmeiras colam nele durante as comemorações é para impedi-lo de fazer alguma coisa. Hoje foi Veja bem lá, hein? Calma aí. O Felipe Arrancou Melo a deu, camisa. o Felipe Melo deu um rapa nele e hoje jogou ele no chão. Isso. Ele já Às tinha vezes o utilizou Praz o sai do elemento. banco e vai correndo. O Praz sai do banco. O Praz me parece ser o cara que ele ouve mais, entendeu? Então, assim, a hora que o Praz chega perto, ele fala assim, opa, esse cara aqui, ele já tá me vendo, então deixa eu ficar na minha. A impressão de, Engraçado a impressão é que de no hoje... pós-jogo, ele falando dos caras que eram importantes, os caras que conversavam com ele. Ele falou, não, porque o Praz fala muito comigo, Felipe Melo conversa comigo, o Vitor Luiz também, Dudu. Ele começou a elencar, tanta gente conversa muito com ele. Eu falei, lógico, o elenco inteiro deve chegar nele. Não só o time, né? Vale lembrar, o Fred conversou com ele depois. O adversário conversa com ele para tentar. Assim, ficou muito claro. Foi contra o Corinthians no Allianz que teve aquela confusão que ele ficou... Não foi? No 1-0. No 1-0, que ele ficou na lateral e parecia que não acabava e que ele estava querendo brigar e tal. E foi quando o Prazo segurou. A partir dali ficou muito... Ele fez isso tantas vezes, né? Contra o Santos também. A minha impressão é que foi no jogo contra o Corinthians.